Olá a todos. Esse trabalho visa apresentar a última parte do trabalho para a matéria Algoritmos e Estruturas de Dados da graduação em Engenharia da Computação pela PUC Minas Coração Eucarístico. O programa aqui ele possui um código único que contempla o arrow Coracic, os cifradores de Blowfish, assim como também vai ser mostrado aqui na hora que abrir o menu o cifrador híbrido de AES-RCA, também classes que gerenciam o objeto que vai receber o registro, a linha, vindo do arquivo CSV, a forma como isso é guardado e o gestor de como isso é gravado, tá? Além, é claro, de uma função, de uma classe que trabalha a gestão da entrada do usuário, ou seja, aquilo que ele digita, a classe de Huffman, a parte que gerencia como o índice é gravado, como o índice invertido é gravado, também um gestor aqui de chaves, o LZW78, que foi um teste que eu andei fazendo, o LZW em si, o compactador e o descompactador. Além, é claro, da classe responsável por cada um desses menus que estão tendo aqui na aplicação e a classe gestora principal, que é onde está sendo exibido o menu. Para fins aqui de apresentação, eu vou estar utilizando esse arquivo aqui, que ele tem apenas uma parte do valor total de registros que possui o arquivo original, que são cerca de quase 210 mil registros, e aí eu reduzi apenas para 300 para a gente poder conseguir apresentar isso em vídeo. Uma ressalva: anteriormente, na etapa 3 do trabalho, os códigos eles estavam separados, e com isso houve um pequeno incômodo, ou seja, o algoritmo de LZW ele vai ser mostrado a parte do programa, porque eu dependeria de conseguir ajustá-lo novamente, porque a lógica está lá, mas ele não consegue, ele consegue compactar, mas não localizar o arquivo para ele descompactar. Então, por essa razão que eu vou ter que usar o código anterior para demonstrar esse processo, mas o algoritmo é o mesmo. E então todos os arquivos que são referentes a LZW, que são esses principais aqui, além, é claro, do código do trabalho, que é essa classe, eles vão ser deixados nessa pasta aqui para análise. Bom, vamos à execução. Quando a gente vai para a etapa 1, ele já prepara o arquivo de dados, mas também a parte do arquivo de índice e o índice invertido, porque durante o processo que ele vai lendo, ele também vai mandando para esses dois as informações, mesmo estando na opção 1. Tá? Ele cria aqui o arquivo. Então, aqui seguindo, né? Então, aqui no caso, eu vou dar prosseguimento. Vou carregar todos os arquivos do CSV. Aqui no caso, a indicação que eu vou usar a amostra. Então, vou mandar ele ler o arquivo da amostra. Mas também eu posso procurar o caminho dentro do sistema. Então, aperto 2. E aí ele vai começar a gravar os dados de 100 em 100 e vai me dando feedback. Então, aqui vamos buscar ler todos os registros. Aqui ele leu todos eles. Ok. Aqui ele está começando o índice a partir do 0, mas a ideia é que começasse a partir do 1. Então aqui vamos fazer uma busca por ID. Então vamos colocar 4 e buscar a ID de número 4.
É que ele já trouxe o registro para mim. Agora vamos, no caso, fazer uma busca pelo arroba Coracic. Então, deixa eu jogar aqui vou colocar isso aqui. Então, aqui 7, a busca para arroba Coracic. Para alimentar a busca por arroba Coracic, foi indicado para a programação que ele buscasse os padrões dentro do índice invertido para ele poder trazer os resultados. Então coloquei a palavra no, então tudo que tem no na parte de ferimento mais grave, ele trouxe para mim a informação. Tá bem? No caso aqui, a última opção que eu vou mostrar essa parte, que é apagar registro. Então vou pesquisar a ID número 4. Aí aquela foi apagada. Agora eu vou pesquisá-la novamente. E aqui ele já me dá o feedback. O que está saindo. Quando a gente vai aqui para a opção 2, ele vai ter mais opções, porque aí ele já mostra toda a otimização possível do programa. Tá? Ou seja, você pode buscar por ferimentos mais graves, condição de iluminação, total de ferimentos, né, e tipo de acidente, usando aqui o arroba Coracic para achar os padrões, tá? Além dos outros processos. Nessa etapa, tudo é gerido pelo índice e também pelo arquivo de índice invertido para poder fazer a busca nessa etapa. Agora, como havia mencionado, vou para a parte da parte de compactação. Nessa adaptação não veio o comparativo que existe, no caso que existia na versão em Python, e nem o comparativo que vai ser mostrado na classe que está separada da etapa 3. Então vamos aqui à parte de compactação. Vou escolher no caso aqui o algoritmo de Huffman. No caso eu vou escolher compactar. Então escolher a opção 1. No caso aqui vamos colocar o nome aqui deste arquivo. Copiar como caminho. Importante tirar as aspas para que não haja erro na hora de fazer a leitura do caminho. Que eu vou dar um nome qualquer. Aí aqui ele vai mostrar o dicionário, mostrar a compactação e o tempo que ele gastou para isso. Quando eu venho aqui na pasta, tá aqui o arquivo e aqui o quantificador de como ele foi feito, tá? Agora no caso aqui eu vou sair, vou ir para a parte de criptografia e depois vou mostrar o processo lá na classe separada, que é a base desse código. Vamos aqui para a parte de criptografia. Como mencionei, foi deixado aqui um Bluefish, a geração de chave, a criptografia híbrida. Nesses casos estão sendo utilizadas as próprias bibliotecas específicas, não é um processo tão manual. Já em Vigener com César já é mais manual. Tá? Aqui foi mantido dessa maneira porque aqui fora é guardado a pasta do arquivo de índice e o arquivo de índice invertido. Já dentro da pasta data é guardado o arquivo de dados. Aqui a pasta documentos está aberta porque durante o processo de criptografia os arquivos são gravados nessa pasta
no caso, em uma pasta que vai ser criada aqui dentro. Então, no caso aqui, vamos escolher o Vigener. Ele vai dar um aviso. No caso aqui, eu vou querer criptografar. Escolher a opção 1. E aí eu posso usar os arquivos pré-definidos, que ele já tem guardado dentro dele para ele gerar. Ou eu posso dar para ele um caminho. No caso, eu vou escolher a opção 1. E aí, quando eu atualizo aqui a pasta documentos, ele criou a pasta data e os arquivos temporários aqui. Agora eu vou escolher um arquivo. No caso, eu vou escolher o arquivo 1. Ele pode gerar a senha que vai criptografar, no caso em Vigener. Aqui ele já gerou para mim a senha do Vigener. Coloco o 0, ele vai gerar o deslocamento aleatório. E aí eu posso colocar um nome qualquer. Teste. .inc. No caso, ele vai solicitar um nome de arquivo de chave, que é onde vai ficar guardado essas informações aqui, para ele poder depois recuperar. Então, no caso, vamos colocar aqui como só a chave. Aperto Enter. E aí ele me dá o feedback de quanto tempo que ele gastou. Quando eu venho aqui em temporário, a chave e o arquivo. Agora, eu tenho que, no caso, descriptografar. Aperto 2. Ele vai me pedir o caminho. Então, vou pegar aqui o caminho do arquivo. Vou colar. Lembrando de tirar as aspas. Aperto Enter. Eu preciso também especificar o caminho da chave. Algumas coisas aqui elas seriam automáticas, mas como foi uma adaptação de última hora, isso não foi implementado de maneira automática como era na etapa 3. E aí aqui eu vou dar um nome qualquer. Então, por exemplo, teste.db. E aqui ele me fala o tempo que ele gastou. E está aqui o arquivo que eu mandei ele descompactar. No caso é descriptografar. E também tem a questão de gerar as chaves aqui RCA, que elas vão ser importantes nesse pedaço. Então vamos à opção 3. Vamos deixar aqui um nome qualquer. Eu preciso especificar o tamanho dessa chave. Então 1024 bits. E aqui ele já gerou a chave. E elas estão aqui. Tá? Caso eu faça alguma coisa envolvendo a criptografia, ele vai utilizar essas chaves. Vou estar saindo aqui do programa. E aqui ele saiu do programa. Vou ir aqui nessa parte, que é aqui da exibição do código de Huffman LZW. Tá bem? Todos os arquivos vão estar nesse caminho, ou seja, tanto essa classe quanto os que eu mencionei. Aqui ele fez, no caso, ele abriu uma outra coisa. Deixa eu mandar ele abrir aqui. Agora sim. Agora ele abriu corretamente o arquivo.
Então, os processos baseados no arquivo CSV. E essa parte aqui já é qualquer tipo de arquivo que eu mandar, seja byte, o que for, ele vai fazer o processo. No momento eu vou usar o arquivo CSV como exemplo. Inicialmente ele vai rodar um código de arquivo para arquivo pequeno, mostrar o resultado aqui, e aí eu vou selecionar o que eu quero aqui. No caso, eu vou escolher o arquivo 5 para ele descompactar, e aí ele me deu o feedback do tempo que gastou. Né? Vamos lá de novo. Aqui ele fez o LZW, né? Houve um pequeno errinho ali. E aqui ele já me perguntou aqui qual que eu quero escolher para descompactar. Aí agora a compactação direta no CSV, tá? Aqui ele já deu o tempo, e aqui ele já fez também a parte do Huffman, no caso do LZW, se eu não me engano, aqui é o Huffman mesmo. Enquanto isso ele está trabalhando o LZW na parte de trás do programa. Aqui ele terminou o processo de Huffman, e já deu aqui a informação e também a informação do LZW aqui, né? Agora é a parte de descompactação. Aqui ele mostrou que para o arquivo CSV, o Huffman teve uma compactação de 58%, enquanto que no LZW ele conseguiu 10%. Apesar de ter demorado um pouco mais tempo. Agora vamos descompactar o Huffman. Que ele mandou de novo. Bom, caso aqui houve um erro. Está indireto na classe do LZW, que aí eu consigo mostrar o que eu gostaria. Aqui ele já fez a compactação do arquivo de teste e pediu para que eu escolhesse um, que é o que eu gostaria de ter mostrado vocês ali. Escolhi a opção 5. Aqui ele já fez. E possivelmente agora ele está fazendo a compactação em LZW do arquivo CSV. Aí aqui ele já me trouxe qual que eu quero descompactar e o tempo que gastou. Então escolhi a opção 2. Ele vai descompactar. Todos os arquivos eles foram gravados aqui nessa pasta dentro da versão anterior, né? O LZW aqui em teste ele acaba acrescentando um pouquinho a mais de dados, né? Então é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui e
Também agradeço ao professor pelo incentivo e apoio para o desenvolvimento desse trabalho. Até!